Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo da Palavra de Deus, a Bíblia, que vai gerar uma incrível e magnífica mudança em sua vida. Eu vou levar a palavra de Deus até você e ainda mais até a sua família. Ouça agora uma solene advertência de Deus. Quer saber? É tudo sobre você. Você concorda? Cristo Jesus, o homem de Nazaré, que transformou a água em vinho, pode transformar qualquer coisa em sua vida se você quer e deseja a transformação. Eu sou otimista e tenho certeza que sim, você quer e deseja a transformação de Cristo Jesus e ainda mais tomar aqui e agora, em Cristo Jesus, a decisão mais importante de sua vida sobre a salvação de sua alma. Pense nisso. Você está preparado e preparada para o mergulho na palavra de Deus, a Bíblia? Ouça Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 5. Vale a pena ouvir. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tal coisas. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Vamos ouvir mais um pouco do livro de Lucas, capítulo 13, agora dos versículos 6 a 9. A Bíblia diz: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu
a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. A Bíblia diz, e eu acredito, uma solene advertência de Deus. Eu fico imaginando a notícia de duas tragédias: matança dos galileus no templo por Pilatos, o acidente na torre de Siloé. Pense comigo, havia a noção errada de que a morte violenta estava ligada a um grande pecado. Cristo Jesus refuta e diz que a desgraça dos outros não pode ser motivo de orgulho num julgamento cruel. É antes uma advertência para aqueles que ficam a criticar. Devemos olhar para os desastres da vida: guerras, terremotos, assaltos, crimes, sequestros, assassinatos, falência, enfermidade, desastres, como um constante chamado de Deus ao arrependimento. Vale lembrar, nesse momento, do livro do profeta Amós, capítulo 4, versículos 6 a 12. Fome, seca, pragas, doenças, guerra, terremoto. Ainda assim, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, teu Deus. Um aviso solene da advertência de Deus. Cristo Jesus, o Nazareno, diz para os judeus: se vocês não vos arrependerem, vão perecer iguais os galileus esmagados por Pilatos. Pense comigo. Se vocês não se arrependerem, vão perecer iguais aqueles que foram soterrados no desabamento da torre de Siloé. Eu fico pensando, há um mal que está trazendo perigo a você. Se você não mudar de vida, esse mal será inevitável. Não vos digo antes, senão vos arrependerdes todos, de igual modo perecereis. Lucas capítulo 13, versículo 3, palavras do Filho de Deus, Cristo Jesus. Uma solene advertência de Deus. A mensagem de hoje traz para você a necessidade do arrependimento. É para dizer que você ainda tem oportunidades diante de Deus em Cristo Jesus antes de acontecer uma tragédia. Deus em Cristo Jesus ainda está disposto a lhe dar uma oportunidade. Mude o pensamento, mude o comportamento. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Uma solene advertência de Deus em Cristo Jesus. Ouça agora. Privilégios importam em responsabilidade. Eu fico imaginando
a figueira foi plantada. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15:13. A Bíblia diz, e eu acredito. Esta figueira não estava ali por acaso. Você faz parte do plano eterno de Deus em Cristo Jesus, e Cristo Jesus escolheu você. Cristo Jesus chamou-o e o salvou de todos os tormentos que sua alma pôde experimentar no inferno. Uma solene advertência de Deus em Cristo Jesus. Pense comigo, privilégios importam em responsabilidade. A figueira estava em lugar de destaque e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. Lucas capítulo 13, versículo 6. A Bíblia diz, e eu acredito, ela, a figueira, estava no meio da vinha. Cristo Jesus, o Nazareno, nos deu lugar de honra. Somos cabeça e não cauda. Somos filhos. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Somos luzeiros do mundo. Somos o povo que dá sentido à existência do mundo. Somos sal, somos luz, perfume, menina dos olhos de Deus. Deus enviou Cristo Jesus do céu à terra para salvar a sua alma. Pense nisso. A figueira estava em solo fértil. Temos tudo da parte de Cristo Jesus, o Nazareno, para produzir fruto. A palavra revelada, inspirada e atualizada de Deus, a Bíblia. Temos da parte de Cristo Jesus, o Nazareno, para produzir fruto, a oração, o Espírito Santo. Fomos plantados junto a ribeiros de águas. Fomos plantados em Cristo Jesus, o Nazareno e Filho de Deus. Uma solene advertência de Deus faz bem para despertar a sua vida. A figueira tinha elevação ensolarada. Ela, a figueira, se elevava bem acima da vinha. O firmamento lhe pertencia. Ela, a figueira, se destaca na aparência, beleza, pompa, folhagem. Eu e você desfrutamos de toda a bênção espiritual em Cristo Jesus, o Filho de Deus. A figueira tinha maturidade e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Lucas 13:7. A Bíblia diz, eu acredito. Eu fico imaginando esta figueira, depois de adulta, o dono vai a ela 3 anos consecutivos.
ela, figueira, teve ampla oportunidade de produzir fruto. Pense comigo. Quanto tempo você está salvo em Cristo Jesus? Quantos frutos você já produziu? Uma solene advertência de Deus. Deus, em Cristo Jesus, espera fruto da nossa vida. Cristo Jesus, o Nazareno, procura fruto e não folha. Cristo Jesus não se satisfaz com aparência, fachada, beleza exterior. Ele, Cristo Jesus, quer fruto. Ele, Cristo Jesus, tem o direito de esperar fruto. Ele, Cristo Jesus, nos plantou. Ele, Cristo Jesus, cuida de nós. Ele, Cristo Jesus, nos ama. Ele, Cristo Jesus, nos deu eterna redenção e ainda a justificação. Ele, Cristo Jesus, selou-nos com seu Espírito Santo. Ele, Cristo Jesus, nos deu o seu Evangelho. Ele, Cristo Jesus, coloca o seu poder, o poder do Evangelho e do Espírito Santo a nosso dispor. Ele, Cristo Jesus, nos capacitou com dons para o ministério, para servir a Igreja de Cristo. Eu fico imaginando, o propósito de Deus em Cristo Jesus é encontrar em nós muito fruto. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você consegue entender isso? Uma solene advertência de Deus. O Evangelho da Graça nos oferece uma segunda oportunidade. Hoje é o dia da restauração. Se você se sente seco, vazio, afastado da comunhão do corpo de Cristo, sem fruto, é hora de acertar sua vida com Deus em Cristo Jesus. Veja aqui alguns exemplos. O filho pródigo, um novo começo para os afastados. O apóstolo Pedro, restauração depois de caído e ter negado Cristo Jesus 3 vezes. A igreja de Éfeso volta ao primeiro amor aos que estão trabalhando, mas sem intimidade com Deus. Privilégios importam em responsabilidade. Uma solene advertência de Deus. Ouça aqui e agora a eficácia da intercessão de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Cristo Jesus, o Nazareno, intercede por você como intercedeu pelo apóstolo Pedro. Ele conhece suas frustrações, suas quedas. Ele ainda clama em seu favor, Cristo Jesus. O perdão de Deus em Cristo Jesus suspende o castigo já decretado. Deixa-a este ano. Perdão.
Você se lembra de Jacó? Deus em Cristo Jesus apaga as suas transgressões. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, não leva em conta seus pecados. Pense comigo. Não menospreze a paciência e a bondade de Deus em Cristo Jesus aqui e agora. O investimento de Deus em Cristo Jesus para a sua restauração é incrível, é poderoso, veio do céu. Cristo Jesus oferece não apenas perdão a você, Ele investe em você, Ele valoriza a sua vida como ninguém. Você consegue imaginar uma solene advertência de Deus em Cristo Jesus? Como Deus em Cristo Jesus revitaliza nossas raízes. Pense comigo, pela proclamação do Evangelho, oração, comunhão, testemunho. Deus em Cristo Jesus está dando à igreja e a você uma nova oportunidade, ser uma pessoa viva para Deus, ser uma igreja viva, santa, alegre, acolhedora, evangelizadora, missionária e cheia de compaixão. Deus em Cristo Jesus está lhe dando uma segunda oportunidade em relação à sua família. E te digo mais, você ainda pode mostrar à sua família como eles podem ser salvos em Cristo Jesus. Eles precisam porfiar por entrar pela porta estreita. Isso é o Evangelho de Cristo Jesus. Uma solene advertência de Deus. A paciência de Deus tem limites. Existe uma oportunidade final. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Lucas capítulo 13, versículo 9. Você consegue imaginar uma solene advertência de Deus? Deus em Cristo Jesus adia o julgamento, mas não o anula, a não ser que haja arrependimento. Cristo Jesus sempre deu oportunidades ao homem para se arrepender antes do juízo. Veja agora alguns exemplos clássicos. O dilúvio, Sodoma e Gomorra, Nínive. E agora a oportunidade de salvação de sua alma até a segunda vinda de Cristo Jesus. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado. Jesus Cristo é a única esperança, uma solene advertência de Deus. O machado já está posto, a raiz das árvores. Se você deixa passar as oportunidades e ainda se você endurece o seu coração à voz de Deus em Cristo Jesus, ouvindo o Evangelho, eu te digo uma coisa:
Preste bastante atenção nessas próximas palavras. Cuidado, cuidado. Sua alma está em grande perigo mortal e eterno. Se você continuar omisso, inoperante e estéril, eu te digo, você estará lavrando a sua sorte e será cortado e arrancado da vinha de Deus em Cristo Jesus. Se você persiste em rejeitar a oportunidade da salvação de sua alma, o juízo de Deus em Cristo Jesus será inevitável e implacável. Você consegue entender isso? Uma solene advertência de Deus. A Bíblia diz, através dos lábios de Cristo: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E não queres vir a mim para terdes vida. Estas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Nesse momento, você pode entregar a sua alma, a sua vida para o Filho de Deus, Cristo Jesus, salvar a sua alma da condenação, do juízo. Pense nisso. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é traçado.